Olá, alunos da ProAmanda. Pronto para mais uma aula? Bem-vindos, alunos do 7º ano, para o nosso segundo bimestre. E agora nós vamos ver frações. Não tenha medo, a ProAmanda está aqui para te ajudar. Então, vamos lá. Então, o conteúdo da aula de hoje é frações, das aulas que a gente vai ver esses próximos dias, tá? E seu significado. Então, a gente vai trabalhar como parte de inteiro, resultado da divisão, razão e operador, certo? Aqui tem as habilidades, tá? Que a gente trabalha nesse conteúdo. E vamos aí relembrar sobre fração. Numerador vem de cima e o denominador é o que vem embaixo, né? Lembrando que uma das características das frações é lembrar uma divisão. E o numerador, o número que vai aqui em cima, né? Ele representa quantas partes do total eu quero, né? O denominador é o número que vem embaixo, ele já representa quantas partes do inteiro, né? Quantas partes iguais eu quero dividir aquele inteiro, certo? E fração própria, o numerador é menor do que o denominador. Aí nós vemos alguns exemplos de frações próprias. 2/3, 7/8, 11/15, 12 centésimo. Fração imprópria é quando o numerador é maior ou igual que o denominador. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. 9/5, 15/3, 25/10, 7 inteiros e 2/3. Esse daqui, ó, essa fração aqui, ela é a fração mista, tá? Então, a fração mista, ela é composta por um ou número misto, tá? Se falar fração mista, tá certo. Se falar número misto, também tá certo. E o número misto, né, uma fração, ela é uma parte, um número inteiro, junto com uma fração. E ela é a mesma coisa que eu falar aqui, ó, 7 inteiros mais 2/3, certo? Tudo bem com isso, certo? É só uma pequena revisão aí, tá? E toda fração mista, ela é uma fração imprópria. Aqui eu tenho 25/10. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei lá que fração nos lembra divisão, ó. E se eu pensar em 15 dividido por 3, eu vou encontrar 5, certo? Então, olha, isso aqui, além de ser uma fração imprópria, ela se chama fração aparente, ou seja, que o resultado da divisão, ele é um número natural, um número inteiro, tá? A gente trabalha com os negativos agora. Então, a fração aparente, né, é uma fração em que o resultado da divisão é um número inteiro, tá? Então, além de ser, então, todo número inteiro, ele também é uma fração. Então, um exemplo, 2. Como que eu posso representar 2 em fração? Eu posso representar 2 em fração como 2/1. Mas eu posso representar também de qualquer número que o resultado na divisão dê 2. Um exemplo, 8/8. 8/4 também representa aí um 2, tá? Então, são frações aparentes nesse caso. Aqui, ó, 25 dividido por 10, ele dá aí 2,5, ó. É um número inteiro? Não, porque ele é quebrado, tá? Então, por isso que ele é apenas impróprio, né? Então, toda fração aparente, que a divisão deu um número inteiro, ou um número inteiro que dá para transformar em fração também, é aí uma fração imprópria, tá? Agora a gente vai entender como funciona
a fração como parte de um inteiro, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo. 2/3, tá? Então, 2/3 aí. Significa algo que era inteiro, tá? Algo que era inteiro. E lembra que o numerador é quantas partes eu quero e o denominador é quantas partes o inteiro foi dividido. Então, quantas partes iguais, certo? Eu vou apagar essa imagem aqui, porque vai ficar ruim de dividir bonitinho aí por trás, certo? Então, aqui, ó, já apaguei. Então, eu vou pegar, vou construir um retângulo. Perfeito, meu retângulo, tá? Meu inteiro esse daqui. E eu estou dividindo ele aqui, ó, em 3 partes iguais, né? Então, vamos pensar. Eu tenho... eu quero 2/3 de um chocolate. Então, eu tenho uma receita para fazer, né? Uma receita de um... como fala? De um doce, que vou usar 2/3 de uma barra de chocolate. Então, eu pego essa barra, eu tenho que dividir ela em 3 partes iguais, e eu vou pegar aí, ó, apenas 2 partes, certo? Quando a fração é uma fração própria, ela é tranquilo para entender isso. Um exemplo é 7/10. Então, o que que eu tenho aí? Né? Então, eu tenho um inteiro, né? Então, vamos imaginar aí que eu tenho um terreno, eu estou construindo aqui o terreno, e eu quero construir a minha casa em 7/10 do terreno, certo? 7/10 da área aí do terreno. Então, o que que eu tenho que fazer, né? Imaginar a figura, né? O terreno teria um valor, aí a gente vai ver mais para frente como que calcula isso daí, tá? Então, ó, eu vou dividir aqui na metade, então já tenho 2 partes iguais. Agora eu preciso ter mais 5, porque a hora que eu fizer aqui, ó, 5 partes, eu vou ao mesmo tempo ter 2. 2 vezes 5, 10. Então, aqui, ó, vou dividir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né? A nossa imaginação é maravilhosa, então aqui está perfeitamente dividido em 10 pedacinhos, partes iguais. E eu quero pegar, então, 7, ó. Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, vou pegar aqui agora, ó, 4, 5, 6 e 7. Nossa, pode pegar assim, misturar? Pode, desde que eu travou. Desde que eu pego 7 partes, o que está pedindo aqui no numerador. Né? Lembra que eu falei que a fração mista, ela é mais difícil, ou número, fração imprópria, porque não fica bonitinho um inteiro só, tá? Isso muita gente faz confusão, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo, 3/2. Então, agora eu vou fazer um outro doce, e esse doce pede 3/2 de barras de chocolate. Então, ó, se aqui de cima é maior, eu já vou pensar que eu quero um número aí, vou precisar mais do que um inteiro, né? Ó, já posso pensar nisso. Se eu quero 3/2, eu vou ter que pegar mais do que um inteiro, mas vamos entender isso aqui. Então, vou pegar, tem aqui a minha barra, e ela foi dividida em 2 partes. Então, peguei uma barra, e aqui olha o denominador fala aqui para mim que eu tenho que dividir em 2 partes iguais. Só que eu preciso de 3. Então, quando eu preencho aqui, ó, eu vou ter
o meio. Quando eu preencho aqui, eu vou ter 2 meios. Só que eu quero 3. Para eu ter 3, eu não posso mais cortar, dividir essa barra, porque eu quero metade, né? Então, eu vou precisar desenhar mais uma barra. Então, vou precisar de mais uma barra. Essa barra vou dividir ao meio, sempre no valor do denominador, tá? E eu já tenho 2 pedacinhos, então eu quero mais um, que eu vou ficar com um total aí de 3. Então, eu tenho aí 3 meios. Essa é uma imagem, tá? Então, o que eu posso pensar? Então, toda fração imprópria, ela pode ser escrita conforme um número misto ou um número inteiro, tá? Então, se eu olhar o desenho aqui, ó, quantas partes eu pintei o total? Uma, então eu tenho um inteiro. Mas, quantas partes eu usei dessa? Meio, uma, né? Usei uma do inteiro que foi dividido em 2 partes. Olha aí, ó, a fração escrita no número misto e o número misto escrito na forma de fração, tá? Então, vamos ter outro exemplo aqui. Então, agora eu vou fazer o contrário, tá? A gente entender os desenhos aí, tá? Então, eu quero fazer, vou representar 3 inteiros mais 1/4. Então, ó, se eu quero 3 inteiros mais 1/4 de barra, ou seja, eu quero 3 barras inteiras. Então, eu vou pegar 3 barras, fazer a barra menorzinha aqui. Eu vou pegar 3 barras e eu vou querer o total. Então, eu peguei aqui, ó, 3 barras. E aqui eu vou querer o total. Então, eu vou pegar tudo, né? Porque eu quero 3 inteiros. Então, eu peguei tudo aqui, tá? Vou pegar aqui também, ó, mais um inteiro. Então, eu já tenho 2 inteiros, certo? E aqui, mais um inteiro, total. Eu tenho um total aí de 3 inteiros. Mas resolvi o que eu queria? Não, eu preciso de mais 1/4. Então, eu vou pegar mais um inteiro. Vou dividir em 4 partes iguais. Então, aqui eu vou dividir ao meio. E aqui eu vou dividir ao meio. E vou pegar aqui um pedacinho, certo? Então, aqui, ó, 3 inteiros mais 1/4. O que eu vou pensar nesse processo aqui? Então, se aqui, que era uma fração imprópria, eu transformei em número misto, né? Então, aqui eu vou colocar misto. Aqui eu tenho o misto e quero transformar em fração, certo? Todo número misto dá para transformar numa fração imprópria, tá? Então, o que eu vou pensar aqui? Então, eu tenho que pensar que eu quero escrever tudo numa fração, né? Então, ó, quantas partes esse inteiro teve que ser dividido? Em 4 partes. Então, os demais inteiros, eu também vou cortar 4 partes. Então, vou cortar aqui no meio, vou cortar aqui no meio, vou cortar aqui no meio e esse aqui no meio, certo? Ou seja, o inteiro ficou com 4 partes. Olha aqui o 4 aparecendo. Lembra que o denominador fica aqui? Ele diz quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, o meu inteiro foi dividido em 4 partes iguais, certo? Se a gente for olhar, então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um denominador 4, porque quantas... Não é tudo, hein, pessoal? Quantas partes o inteiro? Ó, o inteiro foi dividido, não é 4 mais 4 mais... O inteiro foi dividido em 4 partes. Só que esse eu peguei todo, esse eu peguei todo e esse eu peguei todo. Então, o denominador não vai mudar. E vai ficar
4. Aqui eu peguei quantos? 1, 2, 3, 4. Mais 4, 8. Mais 4 daqui, 16. Oh, 16 não, 12. Mais esse pedacinho, ó, por isso que eu tive que dividir, ó, porque eu tenho que ter todos do mesmo tamanho. Então, quando a gente vai trabalhar com fração, né, todos estão com o mesmo tamanho. Por isso que na soma e na subtração, a gente precisa fazer o MMC, né, que a gente vai ver daqui a pouco também. Para quem não viu, relembrar. Então, aqui eu tenho 4, 8, 12, mais esse pedacinho aqui. Então, eu fiquei com 13. Então, consegui achar minha fração aí imprópria. Então, aqui eu transformei um número misto em fração imprópria. Né? E a fração imprópria, ela representa, e elas são equivalentes, certo? Porque elas representam o mesmo valor, tá bom? Então, vamos continuar aí com a explicação. Agora, continuando aí como parte de inteiro, nós vamos ver sem o desenho, como que eu transformo aí uma fração imprópria em número misto, e só para a gente relembrar, tá? Então, aqui, quando eu tenho a fração imprópria e eu quero transformar em número misto. Então, vamos ver aí, quando eu tenho uma fração imprópria e eu quero transformar para um número misto, tá? Então, aqui, eu vou pegar uma fração imprópria qualquer. Vou pegar aqui, ó, 17 quintos. Vou fazer desenho, vou fazer um monte de inteiros, dividir em 5 partes iguais para ver quantas partes inteiras eu vou precisar? Não, então o que que a gente vai fazer, tá? Vocês vão dividir a gente vai dividir o numerador pelo denominador. Certo? Então, primeiro a gente vai fazer isso daí, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, 17 e vou dividir por 5, certo? Então, aqui, ó, 1 não dá para dividir por 5, vou dividir por 17. Então, o 5 cabe quantas vezes dentro do 17? Ele cabe 3 vezes, porque 4 vezes dá 20 e ele passa, não posso passar. 3 vezes 5, 15. E 17 menos 15, 2. A gente não continua a divisão quando eu estou fazendo essa transformação aí, tá? Então, o que que nós temos? Que o resultado que chama, né? O resultado da divisão que chama quociente, ele vai ser o meu número inteiro. Ou seja, um número que fica em frente da fração, tá? O meu resto, o que restou aqui, o que sobrou, quando dá resto zero, é porque ele é uma fração aparente, né? Então, como deu resto diferente de zero, ele
é uma fração imprópria que dá para transformar em número misto. Então, o resto aqui, ele vai ser o meu numerador. Então, o resultado da divisão virou o meu número inteiro. E o resto virou aí minha numerador. O resto, meu numerador. E o divisor, ele vai ser o meu denominador. Ou seja, o denominador não vai mudar. O denominador nunca muda, certo? Porque em quantas partes o inteiro está sendo dividido. Se é quantas partes no total, a gente não pode mudar. Então, o denominador não muda. Isso aqui é mais uma revisão, né? Então, aqui, ó, o 3, que é o meu número inteiro, o resultado, fica o número inteiro sobre o resto, que é o 2, virou o meu numerador. Eu não preciso nem me preocupar que o denominador, que era 5, vai continuar sendo 5, tá? Ou a gente pode escrever aqui também 3 inteiros mais 2/5, tá bom? Então, vamos agora para o exemplo quando isso é ao contrário, tá? Quando eu tenho um número misto e quero transformar para fração. Então, aqui agora a gente vai ver esse exemplo, né? Do número misto para a fração imprópria. Então, eu tenho um número misto, 7 inteiros e 4/5, que a gente já sabe, eu não vou escrever aqui, que é 7 inteiros mais 4/5, tá? Então, ó, o que eu falei? O denominador nunca muda. Então, se o denominador é 5 na fração no número misto, ele vai ser 5 também na fração no impróprio, tá? E o que a gente vai fazer para descobrir o numerador? Então, para descobrir o numerador, a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer melhor aqui, peraí. Então, tem aqui, né, que a gente achar um numerador, né, da fração imprópria, ou seja, eu estou no número misto, estou transformando para fração imprópria. Então, a gente precisa aí fazer uma seguinte conta. O denominador nunca muda, certo? Já anota isso daí. Então, eu quero descobrir o numerador da fração imprópria, ou seja, de quem eu estou achando aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o denominador, tá? A fração vezes o número inteiro do número misto, mais o numerador do número misto. Ou seja, aqui, ó, o 5, ele vai multiplicar pelo número inteiro, tá? Ele vai multiplicar, você já sabe que o pontinho aí é uma multiplicação, e o resultado dessa multiplicação, a gente soma com o numerador. Então, aqui eu vou calcular o quê? Eu vou fazer 5 vezes 7, certo? Apaguei aqui para falar uma coisa e colocar outra, né? Então, vou fazer o numerador, que ele nunca vai mudar, vezes o denominador, ou vezes o número inteiro, que é 7, e vou somar com o meu numerador do meu número misto. Quem que é o meu número misto? 4/5, o numerador é 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer 5 vezes 7. O 5 não vai mudar aqui, tá bom? Então, ó, 5 vezes 7, 35, tá? Mais 4 aí. E 35 mais 4, 39. Então,
a fração mista, que corresponde a 7 inteiros mais 4 quintos, ele é uma fração imprópria que a gente representa em 39 quintos. Certo, pessoal? Então, vamos aqui para trabalhar a fração com o resultado de uma divisão, né? Então, como eu já falei aí, fração é uma divisão. Então, vou pegar aqui 3 meios. A gente viu que é uma fração imprópria. Então, a gente viu que dá para transformar em fração, mostrei como que é o desenho, né? Mostrei como transforma em número misto, certo? Agora, se eu quero trabalhar com o resultado de uma divisão, então tem casos que eu vou ter que achar o valor desse resultado. Ou seja, então é o numerador dividido pelo denominador, tá? Então, numerador. Vou virar para vocês ir anotando também. Numerador é dividido pelo meu denominador. Tá? Então, aqui, ó, eu sei que é 3 dividido por 2, tá? Então, eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Ele é maior, tranquilo, né? 3 é maior que 2, eu consigo fazer a divisão sem maiores causos. Então, eu vou fazer o quê? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Uma vez, porque se eu fizer 2 vezes 2, passa. Sobra 1. 3 menos 2, 1. Tá? Agora, eu vou continuar, tá? Pelo menos até 2, 3 casas após a vírgula. E o que que acontece aqui? Tá? Acontece que eu tenho que acrescentar um zero, tá? E toda vez que eu acrescento primeira vez, né? Toda vez que é a primeira vez que eu acrescento zero, eu tenho que colocar vírgula no resultado, tá? Não é zero vírgula, é só a vírgula, tá? Agora, o 10 dividiu por 2, né? E quantas vezes o 2 cabe lá dentro do 10? 5 vezes. Por quê? 5 vezes 2, 10. E o resto aí fica 0. Tá? Agora, então, 3 meios, se eu for representar com uma divisão, vai ser igual a 1,5. Certo? Ainda dá para representar como um número misto. Então, agora eu vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui, ó. 7 décimos. Tá? Tem uns que dá para... Quando é dividido por 10, dá para fazer de cabeça, mas a gente vai pensar aqui na divisão, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer 7 dividido por 10. Ó, só pensa que toda divisão a gente pode escrever como uma fração. E toda fração a gente pode escrever como uma divisão. Tá? Quando vocês verem escala, isso daqui vai fazer algum sentido. Né? 7 para 10, razão que a gente vai ver daqui a pouco. 7 está para 10, algumas coisas aí envolvidas. Então, resultado da divisão. 7, ele é menor do que 10. Então, o que que eu preciso fazer se o 7 é menor que 10? Eu vou precisar acrescentar um zero. Toda vez que a gente acrescenta o primeiro zero, eu tenho que colocar a
vírgula no resultado, tá? Agora, essa vírgula aqui tem algum número inteiro? Não, porque o que eu vou achar tá tudo lá no decimal. Então, aqui fica 0. Por isso que a gente coloca esse 0 aqui, porque não tem ninguém. Não é porque é 0, vírgula. Não, porque não tem ninguém. E o 7 cabe 10 vezes, né? Ou o 10 cabe 7 vezes dentro do 10, chegando aí no 0. Tá? Então, vamos pensar aqui. 82 dozeavos. Então, é como eu colocar aí 82 dividido, vamos apagar aí. Meu Deus! Vou colocar o exemplo e não coloquei o pause, desculpa, gente. Então, vamos lá, para a razão, tá? Que a gente escreve em forma de fração ou divisão, tudo bem? Então, fração, razão na matemática, a gente lembra aí divisão. Camila e Fernanda estão no mesmo time de handebol. Na última partida, o time marcou 12 gols, dos quais 6 foram da Camila, 4 de Fernanda e os outros 2 de outras 2 jogadoras. Qual a razão do número de gols marcados por Camila e o número total de gols? Então, eu tenho que colocar, quando ele pede a razão, eu tenho que colocar na ordem que ele colocou. Então, na parte de cima, numerador, no caso, né? Eu vou ter o número de gols marcados por Camila sobre o número de gols marcados aí pelo total do time, tá? Então, de total e can de Camila. Qual é o total de gols aí que Camila marcou? 6. E o total é 12. Achamos aí a razão. Só que o que precisa fazer aqui, ó, quando a gente vai trabalhar com fração, razão também, a gente precisa achar a fração irredutível. Então, eu tenho que dividir até não dar mais para dividir, né? Então, 6 eu posso dividir por 2, porque o 12 também eu posso dividir por 2. Na simplificação, eu não posso colocar 2 aqui e 3 aqui, certo? O número que eu divido o numerador, eu também tenho que dividir o denominador e eu escrevo, né, ou reduzindo aí a fração. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Olha aqui, ó, o 3 e o 6 ainda dão para dividir, cada um deles dá para dividir por um mesmo número. E esse número que os dois dá para dividir é o 3. Então, estou simplificando aqui. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Não dá mais para simplificar. Então, a razão é meio, ou seja, a cada um gol que Camila fez, eu tenho 2 gols feitos da equipe. Então, ó, então quando ele fala lá, pega essa dica aqui, eu não vou escrever, vocês têm que anotar aí, ó. O a cada me lembra uma razão. Então, se ele fala assim, a cada
10 pessoas, 9 estão contraindo o vírus, vamos só falar de Covid, então vou colocar um pouquinho aqui também. Covid, ou seja, é uma razão de 9 para 10, né? Esse a cada 10 pessoas é o numerador, o denominador, e o resultado desse pedaço é o meu numerador, certo? Foi interessante, ó, esse a cada aí. Então, se eu falo que a cada 9 pessoas, duas são diabéticas, então eu tenho que fazer a razão de 2 para 9, né? 2 dividido por 9, ou 2 sobre 9. E essa parte aqui não tem nada a ver com o problema que a gente está resolvendo no exemplo. É que eu quero que vocês peguem a dica aí do a cada, certo? Qual a razão do número de gols marcados por Camila e os marcados por Fernanda? Aqui ele dá a ordem. O de cima, Camila, e o de baixo, Fernanda. Então, vou colocar aqui. De cima, K de Camila e o F de Fernanda. Quantos gols a Camila fez? Camila fez 6. Quantos gols a Fernanda fez? Fez 4. E olha aqui, essa razão ainda também dá para simplificar. Ainda não, dá para simplificar. O 6 e o 4, eles são ambos divisíveis por 2. Então, eu consigo simplificar aí. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Precisa simplificar? Precisa, certo? Porque em vários enunciados ele já vai te dar a resposta em as perguntas, né? Em qualquer exercício, normalmente de alternativa, ele te dá a resposta com fração, se tiver com fração, simplificada, tá? E lembrando aí que aqui também dá para dividir por meio, olha aqui, ó. O 3 e o 2 parou, porque nenhum dos dois dá mais para dividir por um mesmo número. O 3 e o 2 não tem nenhum número que divisível para os dois aqui, né? Não tem nenhum número que eu divido aqui. E aqui, ó, no 6 dozeavos, pode ter gente que pensou, professora, eu posso dividir direto por 6? Porque o 6 dá para dividir por 6. E o 12 também dá para dividir por 6. Pode, isso pode. O que não pode é, aqui eu colocar um divisor e embaixo eu fazer com outro divisor, outro número, não pode, tá bom? Pessoal, então, aqui a parte de razão. Vou dar mais um exemplo, trabalhando aí com área, com escala, certo? Então, vamos aí para mais um exemplo. A planta baixa de uma casa está na escala de 3 para 100. Qual a medida real da sala que na planta apresenta 6 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura? Então, olha aqui a razão entrando, tá? Quando ele te dá uma razão de uma escala, ele tá falando aqui, ó, que cada 3, né? No caso, o primeiro aqui, que é 3 centímetros do desenho, ele representa 100 centímetros da realidade. Eu coloquei 100 aqui, que fica mais fácil de transformar em metros, tá? E eu sei que 1 metro é 100 centímetros, então 100 centímetros aqui vale 1 metro. Então, cada 3 centímetros, a cada 3 centímetros aí do desenho, ele está representando 1 metro, né? Então, se eu tenho o 6, quantas vezes tem um comprimento, largura, eu tenho 6, certo? Centímetros no desenho.
E quantas vezes o 3 cabe aqui dentro? Então, olha o que eu vou fazer. 6 dividido por 3, esse dá para fazer de cabeça, que é 2. Então, como o 3, ó, 3 cabe aqui 2 vezes, ó, 3 mais 3, 6. Então, 3 cabe aqui 2 vezes. Então, a cada uma vez vale 1 metro. Então, 2 vezes 1 significa que a largura aí é de 2 metros, tá? Agora, vamos lá. O comprimento é de 2 metros, agora vamos para a largura, que é 9 centímetros. Então, eu sei que aqui, ó, vale 9 centímetros. 9 centímetros o total. E quantos 3 cabe aqui dentro? Faço 9 dividido por 3, dá para fazer de cabeça, né? 3. Então, o 3 cabe aqui 3 vezes. Então, 3 mais 3 mais 3. Que coube 3 vezes, 3 vezes 1, então ele é de 3 metros aí. Se a gente for pensar na imagem, então vamos pensar aqui, ó. E tem a planta aqui da sala, que eu tenho 6 centímetros por 9 centímetros. Então, quando eu fizer 3 centímetros aqui, vale 1 metro. Então, coube 3 centímetros aqui, representou 1 metro. Mais 3 centímetros aqui, outro metro. Ó. Então, totalizou 2 metros de comprimento. O de largura aqui tem 9, ele cabe cabe o 3, depois cabe o 3 novamente, depois cabe o 3 novamente. Então, cada 3 que coube aqui é 1 metro. Então, eu tenho 1 metro para cá, 1 metro para esse 3, 1 metro para esse 3. Ou seja, 3 metros aí, certo? Então, cheguei naquela resposta. Só vou finalizar esse vídeo por aqui, porque é muita informação. Façam todas as anotações, tá bom? Todas as anotações, que vai vir o segundo vídeo. Opa! Vai vir aí o segundo vídeo, certo? Sobre a continuidade aí de frações. Façam todas as anotações, certo? Tirem as dúvidas e até a próxima aula.